Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças nesta manhã por mais um dia de vida. Obrigado a Deus porque a Tua presença nos sustenta, mesmo quando tudo parece desabar. Eu quero orar agora por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que ela sinta, onde estiver, o Teu toque, a Tua proteção e o Teu cuidado sobre cada área da vida dela. Onde houver trevas, que a Tua luz resplandeça. Onde houver opressão, que o Teu Espírito traga libertação. Que essa palavra seja uma semente de fé, de renovo e de esperança, onde quer que ela seja plantada. Que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe os seus caminhos. Eu creio que se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus não vem para fazer acordos com as trevas, e sim para destruir toda a obra do mal. Essa palavra é para te levantar, para te despertar e para te mostrar que nenhum mal é mais forte do que o poder de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente sente que está lutando contra algo invisível. Uma pressão que vem sobre a nossa mente, um desânimo que surge do nada, uma série de acontecimentos que parecem querer conspirar contra a nossa paz. Mas mesmo quando a gente não entende o que está por trás dessas situações, a Bíblia nos mostra que existe uma guerra espiritual acontecendo. E é por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus todos os dias. Eu te convido a dar o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante porque é através dele que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça os outros vídeos aqui do canal. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube postando vídeos diariamente. Amém? E quando você se inscrever, ative as notificações para que mais mensagens como essa possam te fortalecer todos os dias. A passagem que eu quero ler hoje está em 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. A Bíblia nos revela que, desde os primórdios da história, há uma batalha acontecendo no campo espiritual. Em Gênesis, nós vemos a serpente enganando Eva. No livro de Jó, Satanás aparece diante de Deus para tentar a fé de um homem justo. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos a ação do inimigo tentando desviar o povo de Deus por meio da idolatria, da corrupção e do engano. E quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus deixa muito claro qual é a missão do diabo: roubar, matar e destruir. Mas nesse mesmo versículo, João capítulo 10, verso 10, Jesus também declara a sua própria missão. Eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância. É por isso que 1 João capítulo 3, verso 8, nos lembra que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus não veio ao mundo apenas para nos ensinar a amar. Ele também veio para enfrentar o mal, para expor as trevas, vencer a morte e nos dar autoridade sobre tudo aquilo que tenta nos escravizar. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus não é apenas um mestre moral, ele é o Salvador, que venceu o poder das trevas. E essa vitória não é apenas simbólica, ela tem poder real para mudar vidas, transformar histórias e desfazer toda a obra do mal que muitas vezes tenta nos paralisar. Olha só, Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, você que é membro, você pode assistir a esse vídeo antecipadamente. Os membros têm acesso ao vídeo do dia, à mensagem do dia, antecipadamente. Amém? Um dia antes, os membros já conseguem entrar e visualizar a mensagem. E para você que é membro do canal, hoje eu tenho uma novidade muito especial. Eu estou disponibilizando o e-book Minuto com Deus. Eu vou postar aqui na aba Comunidade um link para você acessar o livro Minuto com Deus, que contém 365 mensagens. Só você que é membro é que vai visualizar essa mensagem lá. Entra aqui no YouTube, no canal Minuto com Deus, na aba Comunidade e acesse gratuitamente o seu livro. Para você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu vou deixar um link aqui também. Custa menos de R$10. Você estará nos abençoando e estará sendo muito abençoado também. O livro tem 365 mensagens, irmãos, uma para cada dia do ano. Mas vamos voltar para a palavra. Olha só, apesar da gente saber que o diabo está ao nosso redor, tentando nos destruir, a Bíblia também nos ensina que o mal nem sempre vem de fora. Muitas vezes o inimigo está dentro. E eu não estou falando de possessão, mas eu estou falando das vontades da nossa carne, dos desejos que lutam contra o espírito. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, o seguinte: pois o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Ou seja, existe um conflito dentro de nós. E na maioria das vezes não é o diabo que está nos empurrando para o erro. Somos nós mesmos que estamos nos rendendo às suas vontades, às nossas paixões, aos desejos que nós alimentamos em segredo. É claro que Satanás se aproveita dessas brechas. Ele planta na nossa mente sugestões, ele cria situações, ele estimula o engano. Mas é a nossa carne que se apega ao pecado, sabe? É o nosso ego que não quer abrir mão do controle. É a nossa teimosia que rejeita a correção. Olha que coisa interessante. Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 14, o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Perceba que o texto não começa culpando o diabo, mas mostrando que o pecado nasce
do desejo descontrolado dentro do coração humano. É por isso que muitas vezes a libertação não vem porque a gente quer que Deus tire o mal de fora, mas não quer deixar de alimentar o mal de dentro, o mal que está dentro. Queremos que Deus feche as portas do inferno, mas não queremos fechar os acessos que nós abrimos com as nossas más escolhas. O que Jesus fez foi nos dar poder para vencer. Mas a decisão de mortificar a carne ainda é nossa. Como Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 13, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então vocês viverão. O Espírito de Deus está pronto para agir. Por isso que Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Só que o Espírito de Deus não vai forçar ninguém a mudar, sabe? Ele convence, ele guia, ele instrui. Mas quem precisa decidir andar no caminho estreito somos nós. E essa é a batalha diária. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Você pode até não perceber, mas a maior guerra que existe não está sendo travada com armas visíveis, nem nos lugares que a mídia mostra. Essa guerra está acontecendo todos os dias dentro das pessoas. Tem gente travando batalhas sozinha, dentro do próprio quarto. Tem marido que dorme ao lado da esposa e não tem coragem de contar o que está passando. Tem mulher, esposa, que cuida dos filhos, que trabalha fora, que dá conta de tudo, mas chora escondida no banheiro porque sente que está vivendo no seu limite. Tem jovens que não sabem mais o que é ter paz. Estão sendo dominados por impulsos, distrações, vícios, pornografia, autossabotagem e acham que é normal viver desse jeito. Tem pessoas sendo destruídas aos poucos, sem perceber. O mal vai se infiltrando nos pensamentos, nas palavras, nas escolhas, até que chega uma hora em que a pessoa olha para si mesma e não se reconhece mais. E tudo isso pode até parecer emocional, apenas psicológico, mas a Bíblia nos mostra que existe algo mais profundo. O mal é real, o inimigo é real. E a maior arma do inimigo não é o escândalo, é a sutileza. Ele não chega com chifres e tridente. Ele chega em forma de pensamentos distorcidos, de justificativas convenientes, de desejos que parecem inofensivos. Ele vai minando a fé, esvaziando a esperança, e quando a pessoa percebe, já não consegue mais sair sozinha. Mas como eu disse, Jesus não veio para fazer acordo com as trevas. Ele veio para destruí-las. Ele não veio oferecer um paliativo. Ele veio trazer cura. Ele não veio dizer que vai melhorar com o tempo. Ele veio para nos dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa quanto tempo você tenha vivido preso. Não importa se você já caiu 1000 vezes. Jesus pode te levantar 1001. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Declare aqui para Deus a sua petição. E junto com o seu pedido, escreva o seguinte: eu sou livre. Amém? Você recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã? Então escreva aqui: eu sou livre. Olha só, mesmo que a sua vida tenha sido até aqui marcada por
erros, por perdas, por traições ou por más escolhas, Deus ainda tem poder para te fazer recomeçar do zero. Talvez você não consiga explicar, mas sente que tem algo na sua vida que sempre te puxa para trás. Alguma coisa que sempre te impede de ir além, que destrói o que você começa, que tira a sua motivação ou que rouba a sua paz. E eu sei que você já tentou de tudo, mas sempre continua voltando para o mesmo lugar. Então, essa é a hora de parar de tentar vencer sozinho, hora de entregar o controle para aquele que já venceu o mal de uma vez por todas, Jesus. Eu falei que não foi por acaso que você chegou aqui. Talvez eu esteja falando para pessoas que já começaram muitas coisas, mas não conseguem terminar nada. Sabe, essa pessoa que ela tem uma visão empreendedora, mas não consegue concretizar os seus sonhos, não consegue colocar em prática, atingir os seus objetivos? Talvez você esteja numa prisão espiritual, preparada pelo diabo e uma armadilha onde você caiu e não consegue sair. Mas eu volto a te lembrar, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E isso inclui também as obras que nós começamos a construir dentro de nós, mesmo sem perceber. O mal que muitas vezes se disfarça de orgulho, de razão, de achismo, de liberdade, a prisão que vem camuflada de escolha. Cristo veio para nos libertar de tudo isso. Não apenas para tirar o que está ao nosso redor, mas para transformar o que está dentro de nós. Ele veio para arrancar as raízes do rancor, da culpa, do vício, da rebeldia. E ele vai nos dar um novo coração. A verdadeira libertação começa quando nós deixamos de culpar tudo e todos e reconhecemos que precisamos de um Salvador. Não apenas de alguém que nos proteja, mas de alguém que nos transforme por completo. Você pode ter perdido tempo, oportunidades, relacionamentos, saúde emocional, mas você não perdeu Jesus. E se Ele ainda está te chamando, é porque ainda tem restauração para acontecer. Jesus não veio fazer acordos com o mal, Ele veio destruir as obras do inimigo. E Ele pode fazer isso hoje. Amém? Na sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente agora alguma situação específica que tem tirado a sua paz ou o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Se você tem orado pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua filha, seu cônjuge, os líderes da sua igreja, uma pessoa que você conhece que está passando por um momento difícil, um momento de escassez ou de enfermidade. Coloque o seu pedido de oração aqui e nós vamos apresentar todos eles a Deus. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos revela a verdade, que expõe o que está escondido e que nos mostra o caminho da vida. Obrigado por enviar o Teu Filho Jesus, que não apenas nos salvou, que não apenas nos amou, mas que também destruiu com autoridade tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que alimentamos as vontades da nossa carne, pelas vezes que agimos como se o Senhor não estivesse vendo, pelas vezes que seguimos nossas emoções e ignoramos a Tua direção. Perdoa o nosso coração endurecido, nossas atitudes impulsivas
e os nossos pensamentos contaminados. Espírito Santo de Deus, ilumina agora o interior dessa pessoa que está orando aqui junto comigo. Que ela consiga enxergar onde o inimigo tem agido com sutileza. Quais áreas da sua vida têm sido dominadas pelo ressentimento, pelos vícios, pelo orgulho. Traz clareza, Pai. Traz consciência. E gere em nós o arrependimento genuíno, verdadeiro. Jesus, entra com poder na vida desse irmão, dessa irmã. Onde estiver predominando trevas, que o Senhor venha com a tua luz. Onde houver prisão, que ocorra a libertação. Onde houver engano, que venha a verdade. Que as obras do diabo sejam desfeitas agora, na mente, no corpo, nos relacionamentos, nas emoções, nas finanças, na fé dessa pessoa. Eu oro por esse irmão que sente que já perdeu o controle da própria vida e que está aqui hoje desesperado. Eu coloco diante de ti essa irmã que se sente vencida pelas próprias decisões. Restaura, Senhor. Reconstrói. Fortalece. Levanta aquele que está cansado e abatido. Que cada um agora sinta a presença do Senhor, agindo com poder, com misericórdia e com amor. Eu coloco diante do Senhor cada situação e cada nome que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Filhos, maridos, esposas, parentes, amigos, todos aqueles que estão presos em algum tipo de pecado. Que o Senhor vá ao encontro de cada um. Em nome de Jesus, onde tem imperado, Senhor, a rebeldia, que o Senhor faça nascer o arrependimento. Onde há dor, que o Senhor ministre a cura. Ó Deus, que essa pessoa que está me ouvindo seja alcançada pela tua graça e pela tua misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, guarde isso no seu coração. Jesus não veio só para te consolar, ele veio para te libertar. Ele veio para desfazer tudo aquilo que tem te prendido e para te dar uma nova vida, uma vida completa e verdadeira. Não importa o que tenha acontecido até aqui, Deus ainda tem planos para você. E se Ele te trouxe até essa mensagem hoje, é porque Ele quer restaurar o que foi quebrado e fortalecer aquilo que estava fraco. Continue buscando, continue orando, continue ouvindo a palavra. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso espaço aqui, onde todos os dias nós compartilhamos a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Amém? Deus tem visto o seu lamento, a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza. Deus está também ao seu lado nos momentos de alegria, nos momentos felizes. E eu creio que o Espírito Santo quer tratar com você em algumas áreas hoje. Por isso, abra o seu coração, abra a sua mente, peça ao Senhor para falar com você,
Amém? Nesse momento. Eu quero compartilhar uma porção aqui do Evangelho. Poucos versículos aqui, mas que falam muito ao nosso coração. Porque a palavra de Deus é assim. Não precisa de você ler muitos capítulos ou muitos versículos por dia. Se você tiver uma pequena revelação da palavra, se aquela porção da palavra que você ler falar com você de forma genuína e você aplicar isso na sua vida, você se tornará uma pessoa melhor. Você terá um dia melhor. Hoje, a palavra que eu quero compartilhar está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 35 ao 36. Marcos, capítulo 5, 35 e 36. Diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Tem algumas versões que dizem assim: Não tenha medo, tenha fé. Amém? Irmãos, aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós encontramos um relato emocionante que ilustra de forma muito poderosa a compaixão e o poder de Jesus Cristo, bem como a fé e a perseverança de um pai desesperado. A história de Jairo, um dos principais da sinagoga, e a sua filha, gravemente enferma, ressoa através dos séculos como um farol de esperança para todos aqueles que enfrentam momentos de profunda angústia e de aparente desespero. Jairo, um homem de posição e respeito na comunidade judaica, humilha-se diante de Jesus, prostrando-se aos pés dele e implorando pela vida da sua filha, que estava à beira da morte. Esse encontro inicial revela a profunda necessidade humana de buscar auxílio em momentos de crise. E também nos revela a disposição de Jesus em acolher aqueles que recorrem a Ele com fé. Como nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Tem pessoas que acham ruim de eu falar isso aqui no meio da mensagem, mas se eu deixar para o final, muitas pessoas acabam não ouvindo, e essas ações são muito importantes para a manutenção desse trabalho aqui. Então dê o like aqui no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus. Nós postamos reflexões bíblicas aqui todos os dias. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma outra instituição. Portanto, se você quiser apoiar esse ministério, faça isso se tornando membro do canal. Você que é membro está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Amém?
Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu creio no poder de Deus. Você pode escrever isso aqui com convicção? Eu creio no poder de Deus. Olha só, o texto bíblico prossegue com Jesus a caminho da casa de Jairo, acompanhado de uma multidão. Só que o plano divino muitas vezes inclui interrupções que servem a propósitos maiores. Jesus foi avisado, Jesus foi abordado por Jairo e ele disse: a minha filha está morrendo. Jesus, indo até a menina, é interrompido. No meio da multidão, uma mulher que sofria de uma hemorragia, havia 12 anos, ela ouve falar de Jesus e com fé ela pensa: se eu tocar ao menos nas suas vestes, eu ficarei curada. O ato de fé daquela mulher, mesmo em meio à multidão, não passa despercebido por Jesus, que sente o poder sair dele e a cura acontecer. A interação de Jesus com essa mulher, quando Jesus a chama de filha, e ele diz: filha, a tua fé te curou, demonstra a atenção individual que Jesus dava a todas as pessoas. E o poder transformador da fé pessoal dela. Esse evento, embora parecesse um atraso para a situação que Jairo estava vivendo na sua casa, serviu para fortalecer ainda mais a esperança, ao testemunhar o poder imediato de Jesus. Enquanto Jesus ainda estava falando com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo com a notícia terrível: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Irmãos, para um pai que havia depositado toda a sua esperança em Jesus, essas palavras poderiam ter sido um golpe final, o fim de toda a possibilidade. Mas Jesus, percebendo a angústia daquele homem, pronuncia palavras que se tornariam um alicerce para a fé em todas as gerações. Não temas, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Essa ordem direta de Jesus é um chamado à confiança inabalável, mesmo diante da realidade sombria da morte. É um eco do que nós aprendemos em estudos bíblicos sobre a fé, sobre crescimento espiritual, e nos desafia a continuar confiando em Deus, mesmo em tempos difíceis. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, ele encontrou um cenário terrível, de lamentação e dor. Ele então entra, repreende as pessoas que estavam ali chorando por causa da morte da menina, e ele diz assim: por que fazeis este alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. A incredulidade e o escárnio das pessoas presentes não abalaram a determinação de Jesus. Ele toma consigo Pedro, Tiago e João e os pais da menina e entra no quarto onde ela estava. Tomando a mão da menina, Jesus diz em aramaico: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Aleluia. Imediatamente, aquela menina que tinha 12 anos levanta-se e começa a andar. A reação das pessoas ali é de espanto.
Elas testemunharam o poder sobrenatural de Jesus sobre a morte. Esse milagre, irmãos, demonstra que, para Deus, nada é impossível. Amém? Você pode declarar isso com fé? Nada é impossível para Deus. Até mesmo a morte pode ser vencida, se for da vontade do Senhor. A cura da filha de Jairo é muito mais do que um relato de um milagre isolado. Ela é uma demonstração poderosa do amor incondicional de Deus, manifestado em Jesus Cristo por aqueles que sofrem. Essa história nos ensina a importância da fé, da perseverança. Perseverança como essa que Jairo teve, que apesar dos obstáculos e das notícias desanimadoras, não desistiu de buscar a Jesus. As palavras de Jesus, não temas, crê somente, são para nós um convite atemporal, para que nós depositemos a nossa confiança nele em todas as circunstâncias, mesmo quando a situação parece sem esperança. Assim como Jairo experimentou a alegria da restauração da vida da sua filha, nós também podemos experimentar a intervenção divina em nossas vidas, quando nos aproximamos de Deus com fé, com humildade, quando reconhecemos a sua soberania e o seu poder. Essa passagem nos lembra que Jesus é o médico dos médicos. Ele é capaz de trazer cura e vida, onde a morte parecia ter dito a palavra final. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você, por todas as áreas da sua vida. Se você estiver orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que oram por seus filhos, tem maridos e esposas que oram por seus cônjuges, tem pessoas que estão orando por alguém que está lutando com uma enfermidade. Coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o motivo da sua oração, a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare pela fé, eu creio no poder de Deus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua infinita compaixão e pelo poder que o Senhor demonstrou através do seu Filho Jesus, quando ele curou a filha de Jairo. Assim como Jairo buscou a tua face no momento de desespero, nós também recorremos a ti, Senhor, em nossos momentos de dor, de medo, de dúvida. Nos ajude a entender a importância da oração, a importância de nos aproximarmos de ti nos dias maus, nos momentos em que tivermos que enfrentar as tempestades da vida. Nós cremos que o Senhor é capaz de fazer coisas impossíveis. Não existe nada impossível para ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que estão me ouvindo. E os pedidos de oração deles que foram mencionados aqui nos comentários do vídeo. Contempla cada um, Pai, e atende a cada necessidade, segundo a tua vontade. Fortalece a nossa fé, para que, diante das notícias alarmantes, desanimadoras, diante dos desafios que tivermos que enfrentar, nós possamos ouvir a tua doce voz, nos dizendo, não tenha medo, tenha fé. Derrama sobre nós a tua graça e o teu amor. Cura as nossas enfermidades, físicas, emocionais e espirituais. Ó Deus,
que nós possamos experimentar o Teu poder em nossas vidas. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração.
No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso, nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar, se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus. Mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos,
desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV. Eles atendem 24 horas por dia, pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos
e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois: eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído, Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim: haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora: haja paz, haja cura,
haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo. Até quando você tem a impressão de que está tudo parado. Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere. Retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo.
falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você acredita em milagres? Durante toda essa semana, eu quero te convidar a caminhar comigo por 7 histórias bíblicas poderosas, histórias de milagres. 7 milagres surpreendentes que ficaram marcados na história. Foram momentos em que Deus interveio de forma sobrenatural, abrindo mares, derrubando muralhas, multiplicando alimento, vencendo a morte e enchendo pessoas comuns com o Espírito Santo. Esta é a nossa nova série de mensagens intitulada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Mas essa série não é só sobre aquilo que Deus fez, é sobre o que Ele ainda faz. Por isso eu convido você a estar comigo aqui todos os dias durante essa semana, aprendendo mais sobre cada um desses milagres que nós vamos estudar aqui. E cada um desses milagres revela quem Deus é. O Deus que guia, o Deus que luta por você, o Deus que transforma morte em vida, o Deus que supre, que renova, o Deus que cuida. A partir de hoje, todos os dias, eu vou compartilhar aqui uma dessas mensagens a respeito dos grandes milagres de Deus narrados na Bíblia. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo mensagens cristãs diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho evangelístico que nós fazemos aqui, você pode fazer esse apoio, você pode expressar esse apoio se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro está assistindo antecipadamente a esse vídeo. Os membros têm acesso ao vídeo do dia, um dia antes dele ser postado. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e do comentário fixado. No final da mensagem, eu vou terminar com uma oração pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé, Deus de milagres. Apenas essa expressão, Deus de milagres. A primeira passagem que eu quero mencionar está em Êxodo 14. Êxodo 14. Eu vou começar lendo os versículos 13 e 14. Diz assim: Moisés respondeu ao povo:
Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E o verso 21 e 22 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu quero que você se imagine encurralado entre um exército poderoso vindo em sua direção e um mar intenso e imenso à sua frente. Foi exatamente essa a situação vivida por Israel ao sair do Egito. O povo, que havia sido escravizado por 430 anos, agora experimentava a liberdade, mas se via cercado pelo perigo e sem uma rota de fuga. Talvez você que está me ouvindo esteja vivendo algo semelhante, encurralado em diversas áreas da sua vida, encurralado pelas dívidas, pelas enfermidades, pelos conflitos ou por emoções que muitas vezes até te paralisam. Mas hoje eu quero te lembrar de um Deus que abre caminho onde não há caminho. O texto deixa muito claro para nós, irmãos, que a travessia do Mar Vermelho foi um milagre sobrenatural, incomum. No contexto do Antigo Oriente, o mar simbolizava o caos e a morte. Abrir o mar era, portanto, uma forma de Deus demonstrar domínio total sobre as forças da natureza e sobre qualquer ameaça de vida ao seu povo. Para os egípcios, o mar era intransponível, mas o Senhor o transformou em caminho. Além disso, essa travessia descrita aqui do povo de Israel não foi somente uma fuga, ela foi uma passagem ritual que simbolizava a transição da escravidão para a liberdade, do velho para o novo, da morte para a vida. Ela foi, de certa forma, o batismo de uma nação. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 e 2, o seguinte: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Esse milagre marca o ápice do poder redentor de Deus no Antigo Testamento. Ele é descrito como o grande ato de salvação, que será repetidamente lembrado em toda a história de Israel. Por exemplo, em Salmos 66, verso 6, o salmista escreveu o seguinte: Ele, o Senhor, transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ainda em Salmos 106, do verso 7 ao verso 9, o salmista escreveu o seguinte: No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder.
Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. A obediência de Moisés em estender a vara e o passo de fé do povo em seguir, ainda que eles estivessem com medo, foram cruciais para a manifestação desse grande milagre. Como nós podemos, pastor, aplicar ou receber essa palavra para a nossa vida nos dias de hoje? Primeira coisa que você precisa entender: não tenha medo. Deus luta por você. Moisés declarou para o povo o seguinte: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês. Irmãos, quantas vezes o medo nos paralisa? O medo nos impede de conquistar coisas. Só que o medo é vencido pela fé. A fé não nega o perigo, mas confia que Deus está no controle. Então, não temas, o Senhor é contigo. Segunda coisa, a fé exige ação, exige movimento. Deus abriu o mar, sim, mas o povo precisou caminhar. O milagre, muitas vezes, vai exigir que você avance, mesmo quando ainda vê água dos dois lados. Antes do mar se abrir, Moisés colocou o seu cajado ali e o povo entrou. E enquanto eles entravam, as águas foram se afastando. Terceira coisa, o impossível é o palco de Deus. A abertura do mar é algo que desafia qualquer explicação humana. Deus escolheu fazer um milagre em um momento onde não havia alternativa, para mostrar que, quando tudo acaba para o homem, o começo de Deus se revela. Quando se esgotam os nossos recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Quarta coisa, e importante, o seu passado será enterrado. Receba essa palavra nessa semana. Deus enterra o seu passado. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto os israelitas atravessaram em terra seca, os egípcios afundaram no mar. Ou seja, Deus não só abriu o caminho, mas ele deu um fim ao inimigo. Em Cristo, o nosso passado de opressão é vencido e sepultado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não precisa de portas abertas para agir. Ele abre o mar se for preciso. Amém? Eu convido você hoje a entregar a Deus a sua impossibilidade. Se você sente que não há saída, se você não está vendo saída, lembre de uma coisa: Deus ainda abre o mar para aqueles que confiam nele. Dê um passo de fé. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba essa orientação para essa nova semana que está começando. Entregue ao Senhor aquilo que você considera impossível. Aquela situação pela qual você nem está mais orando, porque você acha que não tem solução. Coloque nas mãos do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, alguém que muitas vezes as pessoas disseram para você: deixe de orar, pare de orar, isso aí é caso perdido. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você está enfrentando uma circunstância, uma situação difícil, declare ela aqui nos comentários. Amém? E escreva pela fé: Deus de milagres. Apenas isso. Deus de milagres. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos
porque cremos que o teu poder não tem limites. Tu és o Deus que abriu o mar e que ainda hoje abre caminhos onde nós não encontramos saída. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor visite todos aqueles que se encontram angustiados, encurralados por problemas financeiros, intimidados por diagnósticos médicos, por relacionamentos destruídos, por crises espirituais ou existenciais. Eu quero pedir que o Senhor estenda o teu braço poderoso e opera um milagre, ó Deus. Abre portas, transforma circunstâncias, traga clareza onde tem imperado a confusão, que a fé desse irmão e dessa irmã sejam renovadas, que o medo dê lugar à confiança. E assim como o Senhor fez com teu povo Israel, que cada um veja o inimigo sendo derrotado e o teu nome sendo glorificado. Nos dê coragem, Pai, para darmos o passo de fé, mesmo que as águas ainda estejam à nossa frente. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra. Que o Senhor conceda a ela uma semana surpreendente, uma semana incrível, uma semana de bênçãos. Se vierem as lutas, que o Senhor a capacite para enfrentar. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, unção e graça, para que ela seja vencedora em todas as circunstâncias. Contempla, ó Deus, aqueles que estão orando a Ti em busca, ó Deus, da cura, em busca da restauração da sua família, em busca de uma porta de emprego que precisa ser aberta. Ó Deus, contempla aqueles que esfriaram espiritualmente, aqueles que buscavam ao Senhor com tanta intensidade, mas que por causa dos desafios, por causa das derrotas que experimentaram ao longo da vida, hoje se encontram frios espiritualmente. Que o Senhor conceda o milagre para essa irmã, para esse irmão. Que o Senhor visite nessa hora essa pessoa cujo nome foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E que o Senhor opere uma grande transformação na vida dele e na vida dela. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de renovar a fé das pessoas. Eu espero você aqui amanhã para a gente poder dar sequência a essa série de mensagens. Amanhã eu vou falar sobre 2 Reis, capítulo 4, quando Deus multiplica o azeite da viúva. Lembra? O Deus que supre todas as necessidades. Talvez você esteja enfrentando um tempo de escassez, então não perca essa palavra de amanhã. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.